Existe um intervalo na história que quase ninguém observa. Um espaço de tempo onde o céu parece calado, a terra mergulha em luto e o inferno se inquieta. Entre o último suspiro de Jesus na cruz e o primeiro raio de sol do domingo da ressurreição, algo profundo aconteceu. Algo que não foi visto por olhos humanos, não foi registrado por testemunhas terrenas, mas mudou para sempre a estrutura do mundo espiritual. O que aconteceu enquanto o corpo de Cristo repousava no sepulcro? Essa pergunta atravessou séculos. Não nasceu da curiosidade moderna, mas da inquietação de teólogos, mestres da fé e leitores atentos das Escrituras. Porque a Bíblia deixa pistas, fragmentos, expressões que parecem simples, mas carregam um peso eterno, as profundezas da terra, os espíritos detidos, as chaves da morte, o coração da terra. Nada disso foi escrito por acaso. Quando Jesus estava pendurado na cruz, o mundo visível via apenas um homem agonizando, um corpo ferido, sangue escorrendo, uma multidão dividida entre zombaria e silêncio constrangido. Mas no plano invisível, algo muito maior se aproximava do clímax. Após horas de dor, Jesus rompe o silêncio. Sua voz, enfraquecida pelo sofrimento, ecoa com autoridade: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras não foram um sinal de derrota, foram uma decisão, um ato consciente, um gesto voluntário. Naquele instante, o que se iniciou não foi apenas a morte de um justo, mas a ativação de um plano que atravessa dimensões. O corpo permaneceu na cruz, mas o espírito seguiu adiante, e o universo reagiu. A Bíblia descreve que a terra estremeceu, rochas se partiram, o véu do templo, símbolo da separação entre Deus e os homens, foi rasgado de cima para baixo. Sepulturas se abriram. Nada disso é comum. Nenhuma outra morte produziu tal reação. Isso porque não era apenas uma morte, era uma travessia. Enquanto os soldados retiravam o corpo, enquanto discípulos choravam e fugiam, enquanto líderes religiosos acreditavam que tudo havia terminado, o Filho de Deus cruzava um limite que nenhum homem havia atravessado daquela forma. Onde ele foi... Para entender isso, é preciso abandonar a ideia simplista de que a morte é apenas um apagar da consciência. Na visão bíblica, a morte sempre foi apresentada como separação, não aniquilação. O espírito continua. A alma permanece consciente. E existe um destino provisório para os mortos. Antes da cruz, esse destino era conhecido como Sheol. Não um lugar único, mas um domínio espiritual dividido. Um espaço invisível, real, organizado. Ali não havia céu nem inferno como compreendemos hoje. Havia espera. Havia separação. Havia justiça incompleta. Jesus, em vida, deixou claro que conhecia essa estrutura. Ele mesmo descreveu um lugar de consolo para os justos e um lugar de aflição para os ímpios, separados por um abismo intransponível. Não como metáfora, mas como revelação. Isso significa que, ao morrer, Jesus não flutuou no nada. Ele entrou nesse domínio, mas não como alguém perdido, não como prisioneiro, não como vítima. Ele entrou com autoridade. O próprio Cristo havia afirmado: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Essa declaração muda tudo. Mesmo após a morte física, sua autoridade não cessou. Seu domínio não foi interrompido. A entrega do Espírito não marcou o fim da missão. Marcou a mudança de cenário. Enquanto os homens olhavam para cima, para a cruz, o plano eterno avançava para baixo, para as regiões mais profundas da existência espiritual. Não porque ali estivesse a derrota, mas porque ali precisava começar a restauração. Nada disso foi improvisado. Séculos antes, os salmos já anunciavam que o santo não permaneceria no mundo dos mortos. Os profetas falaram de um justo que pisaria onde ninguém pisaria e retornaria em glória. Essas palavras ficaram registradas aguardando o cumprimento. E agora, naquele intervalo silencioso, elas começavam a se tornar realidade. O Cristo morto fisicamente estava mais ativo do que nunca espiritualmente. Enquanto o mundo lamentava, ele avançava. Enquanto a esperança parecia perdida, ela se movia nas sombras.
Enquanto tudo parecia terminado, o plano alcançava seu ponto mais profundo. Mas o que exatamente ele encontrou ao atravessar esse limite? Quem estava naquele lugar invisível? Por que era necessário que ele fosse até lá? E por que a redenção não poderia ser completa sem essa descida? Essas respostas não estão na superfície. Elas exigem um mergulho, um olhar atento para aquilo que a maioria ignora quando lê as Escrituras. E é exatamente para esse mergulho que seguimos agora. Para compreender o que aconteceu após a morte de Jesus, é preciso abandonar a ideia de que o mundo espiritual é simples. Ele não é. A Bíblia nunca o apresentou como algo raso ou simbólico demais para ser levado a sério. Pelo contrário, as Escrituras revelam uma realidade organizada, com divisões, limites e leis espirituais tão reais quanto as físicas. Quando o Espírito de Cristo deixou o corpo, ele não subiu imediatamente ao céu. As próprias palavras que ele dirigiu ao homem crucificado ao seu lado deixam isso claro. A promessa foi direta. Naquele mesmo dia estariam juntos no paraíso. Não no céu, mas em um lugar específico, conhecido e compreendido pelos judeus da época. Esse lugar não era o destino final. Era um território de espera. Antes da cruz, nenhum ser humano, por mais justo que fosse, tinha acesso pleno à presença de Deus. O pecado ainda não havia sido resolvido de forma definitiva. Os sacrifícios eram sombras. A justiça estava em processo. Por isso, os mortos seguiam para um domínio intermediário. Ali, os justos descansavam. Os ímpios sofriam. E entre ambos havia uma separação intransponível. Esse domínio era real. Não era metáfora. Não era imaginação popular. O próprio Jesus falou dele em vida, descrevendo detalhes que ninguém ousaria inventar se não fossem verdadeiros. Era para lá que ele agora se dirigia, mas sua chegada não foi comum. Durante séculos, aquele lugar recebeu homens e mulheres comuns. Profetas, reis, pessoas simples, todos entravam da mesma forma. Em silêncio, sem autoridade, submetidos à espera. Mas agora algo diferente acontecia. Pela primeira vez, alguém entrava ali não como hóspede, mas como Senhor. A presença de Jesus alterou o ambiente espiritual. Onde antes havia expectativa silenciosa, agora havia movimento. Onde reinava apenas a memória das promessas, agora surgia o cumprimento vivo delas. Aquele que os profetas anunciaram estava ali, não como uma visão distante, mas como realidade. Os justos o reconheceram. Eles não precisavam de explicações longas. A fé que carregaram em vida agora encontrava seu objeto diante deles. Abraão, que creu sem ver. Moisés, que falou com Deus através de sombras. Davi, que cantou sobre um reino eterno sem conhecê-lo plenamente. Todos aguardavam esse momento. Mas enquanto essa esperança se tornava presença, outra região daquele domínio reagia de forma oposta. Do outro lado do abismo, onde não havia consolo, mas consciência da perda, a chegada de Jesus não trouxe alívio, trouxe confirmação. O que havia sido rejeitado em vida agora se apresentava como verdade irrefutável. E ainda mais profundo do que esses dois destinos, havia algo ainda mais sombrio. As Escrituras falam de entidades que não pertencem à humanidade. Seres espirituais que romperam limites antigos, violaram ordens estabelecidas e foram isolados em prisões espirituais aguardando julgamento. Não estavam ali por engano, estavam contidos por decisão divina. Esses seres sabiam que um dia algo aconteceria. E agora acontecia. A presença de Cristo não foi ignorada por eles. Não poderia ser. Aquele que sustentava toda a criação agora caminhava por regiões que acreditavam estar fora do alcance da redenção. Mas ele não foi até ali para libertá-los. Foi para declarar algo. A Bíblia usa uma palavra específica para descrever esse momento. Não fala de convite, não fala de ensino, fala de proclamação. Um anúncio público, um decreto, uma declaração oficial. Era a comunicação de uma vitória. Aquilo que as forças das trevas imaginaram ter vencido na cruz havia sido consumado a favor do plano de Deus. A morte não foi o fim, foi o meio. O silêncio do sepulcro não foi derrota, foi estratégia. A cruz, que parecia o ponto final, havia se tornado a prova incontestável da justiça divina.
Ali, nas regiões mais profundas da realidade espiritual, Jesus anunciou que a promessa feita desde o início havia sido cumprida. O descendente da mulher havia triunfado, a autoridade que havia sido usurpada agora estava sendo retomada, e esse anúncio ecoou, não como som físico, mas como impacto espiritual. Um peso eterno que atravessou prisões, abismos e limites. Não houve resposta. Não houve contestação, porque não havia o que argumentar diante daquele que venceu sem pecado. Enquanto isso, os justos observavam. Eles entendiam que algo estava prestes a mudar. O lugar onde estavam era bom, mas provisório. Era descanso, mas não plenitude. Era promessa, mas não conclusão. E agora, aquele que carregava em si a vida eterna estava ali. A espera estava terminando. Mas ainda havia um elemento essencial que precisava ser tomado. Algo que representava domínio, posse e autoridade. Algo que até então estava fora do alcance humano. As chaves. A Bíblia não usa essa imagem por acaso. Chaves simbolizam controle. Quem as possui decide quem entra, quem sai, quem permanece. Durante toda a história, a morte manteve essas chaves. Nenhum homem jamais havia escapado dela por conta própria. Mas agora, alguém havia entrado e não poderia ser retido. Aquele que não conheceu o pecado não podia ser mantido pela morte. Não havia acusação legítima. Não havia base legal para sua permanência ali. E é exatamente nesse ponto que o domínio começa a ruir. A autoridade muda de mãos. O que estava prestes a acontecer redefiniria para sempre o significado da morte. O que antes era prisão se tornaria passagem. O que era espera se tornaria acesso. O que era limite se tornaria ponte. Mas essa transformação não seria visível ainda. Na superfície, tudo continuava igual. O sábado avançava. O túmulo permanecia fechado. Os discípulos continuavam escondidos. O mundo seguia sem perceber que nas profundezas invisíveis, o eixo da existência havia sido deslocado. E essa história ainda não terminou. O domínio da morte sempre foi apresentado como absoluto. Desde o início da história humana, ninguém havia atravessado seus limites e retornado por autoridade própria. Profetas morreram. Reis caíram. Homens justos descansaram na esperança. Homens ímpios permaneceram na perda. A morte parecia invencível. Até agora, a presença de Jesus naquele domínio não foi tolerada. Ela foi confrontadora. Onde ele estava, a lógica antiga deixava de funcionar. A morte não tinha como mantê-lo. Não havia culpa para acusar, nem falha para explorar. Ele havia entrado naquele território sem dívida espiritual alguma. E por isso, algo inevitável aconteceu. A autoridade mudou de mãos. As Escrituras descrevem esse momento com uma imagem poderosa. Não como uma luta caótica, mas como um despojamento. Como alguém que retira armas de um inimigo derrotado. O império da morte que durante séculos governou pelo medo perdeu seu instrumento mais eficaz. As chaves, elas não simbolizam apenas acesso. Representam domínio legal, direito legítimo, capacidade de decidir destinos. E agora estavam nas mãos daquele que venceu a morte sem ser vencido por ela. Esse não foi um gesto simbólico. Foi um ato real, no mundo espiritual. A partir daquele momento, a morte já não tinha a palavra final. Ela ainda existiria, mas não governaria mais. Continuaria sendo uma porta, mas não uma prisão. Um caminho, mas não um fim. E com as chaves em mãos, Jesus se moveu. Ele não permaneceu nas regiões de julgamento. Seu próximo passo foi em direção àqueles que aguardavam há gerações. Homens e mulheres que confiaram em Deus quando tudo parecia incerto. Pessoas que obedeceram sem compreender plenamente, que caminharam pela fé, sustentados apenas pela promessa. Eles estavam no lugar de descanso. Não sofriam, mas esperavam. Não estavam perdidos, mas incompletos. Sabiam que algo ainda precisava acontecer para que a promessa se tornasse plena. E agora, esse algo estava diante deles. A libertação não aconteceu com barulho. Não houve trombetas audíveis aos homens. Não houve registro visível na terra. Mas no mundo espiritual, foi um dos maiores movimentos já realizados. Um êxodo.
Assim como outrora um povo saiu do Egito em direção à liberdade, agora uma multidão deixava o domínio inferior rumo à presença plena de Deus, não mais conduzidos por sombras, mas guiados pela própria fonte da vida. O paraíso, até então localizado nas regiões inferiores, não seria mais necessário. Sua função havia sido cumprida. A espera havia terminado. O acesso estava aberto. Essa é a razão pela qual, após a ressurreição, a Escritura menciona algo estranho, quase esquecido por muitos leitores. Túmulos se abriram. Santos apareceram. Pessoas reconhecidas caminharam pela cidade. Não foi ilusão. Não foi exagero. Foi sinal. Algo havia sido liberado. A libertação espiritual produziu reflexos no mundo físico, como se a criação inteira respondesse àquilo que acabara de acontecer nas dimensões invisíveis. A morte havia sido atravessada, dominada e superada. Mas esse êxodo não foi o destino final. Com os libertos, Jesus se moveu para cima, não apenas retornando, mas ascendendo, levando consigo aquilo que antes estava retido. A expressão antiga ganha novo significado. Ele conduziu consigo os que estavam cativos. Agora não havia mais separação. O véu já estava rasgado. O caminho estava livre. Aqueles que antes só podiam esperar, agora entravam na plenitude da presença de Deus. E tudo isso aconteceu enquanto a terra ainda chorava. Os discípulos não sabiam. As mulheres não imaginavam. Os guardas não perceberam. O mundo seguia ignorando que o maior problema da humanidade já havia sido resolvido em definitivo. A morte ainda seria experimentada, mas não mais temida. O túmulo ainda existiria, mas não mais definitivo. A separação havia sido vencida, mas ainda faltava um ato final. Algo precisava ser selado diante do próprio trono eterno. O sacrifício precisava ser apresentado. A vitória precisava ser reconhecida, não apenas nos domínios inferiores, mas nas regiões mais altas da existência. Porque aquele que desceu até o mais profundo, agora precisava subir em glória. E é exatamente para esse momento que a história caminha. Depois de descer onde nenhum homem poderia ir, depois de proclamar vitória onde reinava o silêncio, depois de libertar os que aguardavam e tomar para si a autoridade que havia sido usurpada, restava um último movimento. Subir, mas não como alguém que retorna ferido. Não como quem escapou por pouco. Ele subiria como vencedor absoluto. Aquele que havia atravessado a morte agora se apresentava diante do trono eterno, não levando argumentos, não oferecendo explicações, levando evidência. O sacrifício havia sido feito, a justiça havia sido satisfeita. O preço estava pago, não com sangue simbólico, não com rituais repetidos, mas com a própria vida entregue de uma vez por todas. O que antes era sombra agora se tornava realidade. O que antes era figura agora se tornava definitivo. O Filho se apresentava como sumo sacerdote eterno, não entrando em um santuário feito por mãos humanas, mas na própria presença de Deus. Ali, o acesso foi selado, não apenas para ele, mas para todos os que viriam depois. Enquanto isso, na terra, o silêncio permanecia. O sábado se encerrava. A madrugada avançava. Os guardas ainda estavam posicionados. O túmulo continuava fechado. Mas o universo já não era o mesmo. A vitória já havia acontecido antes que a pedra fosse removida. A ressurreição não seria o começo da vitória. Seria a revelação dela. Quando o terceiro dia amanheceu, o corpo que havia sido colocado no sepulcro não estava mais sujeito à morte. Não retornava à vida como antes. Não voltava para morrer novamente. Ele ressurgia glorificado, incorruptível, definitivo. A morte tentou retê-lo. O túmulo tentou segurá-lo. Mas nenhum deles tinha mais autoridade, porque as chaves não estavam mais ali. Quando a pedra foi removida, não foi para que Jesus saísse. Foi para que o mundo visse que ele já havia vencido. O sepulcro vazio não era um milagre isolado. Era a confirmação visível de uma obra invisível que já estava consumada. Por isso, a história nunca mais foi a mesma. A morte deixou de ser um destino final, tornou-se travessia. O medo deixou de governar. A separação foi anulada. Agora, quem morre em Cristo não desce para esperar, não aguarda em regiões inferiores, não fica retido. Parte diretamente para estar com o Senhor. O caminho está aberto, o acesso está livre. O véu não apenas foi rasgado, foi removido.
E tudo isso foi conquistado naquele intervalo que poucos observam, entre a cruz e o domingo, entre o último suspiro e a primeira aparição, entre o silêncio humano e a ação divina. Durante aqueles 3 dias, Jesus não esteve inativo. Ele percorreu os caminhos que ninguém poderia percorrer. Enfrentou o que nenhum homem poderia enfrentar. Venceu o que jamais havia sido vencido. Ele não apenas morreu por nós, ele foi até onde a morte reinava e voltou com autoridade. Essa é a razão pela qual seu nome carrega peso eterno. Céus, terra e profundezas reconhecem sua soberania, não por imposição, mas por realidade consumada. Ele venceu onde precisava vencer. E agora, a pergunta não é mais o que aconteceu naqueles dias. A pergunta é, o que essa vitória significa para você? Porque o caminho que ele abriu não é apenas histórico, é pessoal. O acesso que foi conquistado não é apenas teológico, é relacional. A redenção que foi selada não é apenas coletiva, é individual. Nada mais separa você de Deus. Nenhum abismo, nenhuma condenação, nenhuma dívida. A vitória que ecoou nas profundezas agora ecoa no coração de quem crê. E se essa mensagem não foi apenas informação, mas tocou algo dentro de você, talvez seja porque o chamado ainda ecoa. O mesmo Cristo que desceu por amor continua chamando. Não com imposição, mas com graça. A história não termina no sepulcro vazio. Ela continua em cada vida que responde a esse amor. Se essa jornada falou com você, deixe que ela continue. Curta, compartilhe, caminhe mais fundo. E lembre-se, onde parecia haver apenas silêncio, Deus estava escrevendo a maior vitória da eternidade.